Era uma vez uma mulher chamada Ana, que aos 43 anos se via presa em um ciclo de solidão e rotina. Durante anos, sua vida girou em torno de casa, filhos e um casamento que aos poucos, se transformou em um silêncio ensurdecedor. Ana percebeu que a vida havia mudado ao seu redor, mas ela mesma não havia acompanhado essa transformação. A solidão se tornará sua companheira mais constante. Certa manhã, enquanto tomava seu café na pequena cozinha de seu apartamento em São Paulo, Ana refletiu sobre sua vida. O barulho da colher batendo na xícara ecoava no ambiente vazio, e ela se deu conta de que a casa, que deveria ser um lar, não passava de 4 paredes sem vida. O marido, com quem havia se separado de forma amigável, já não fazia parte de sua vida. Desde a separação, não havia mais contato, a força para buscar um diálogo havia se esvaído. Sua família morava em outra cidade, e embora recebessem notícias ocasionais, parecia que cada um estava mergulhado em suas próprias preocupações. Ana tentava se manter firme, trabalhando durante o dia em uma pequena padaria no bairro de Pinheiros, onde fazia deliciosos pães e doces. O trabalho a cansava, mas ao menos lhe proporcionava um pouco de paz de espírito. Porém, ao voltar para casa à noite, a solidão a envolvia como um manto pesado. O silêncio era tão profundo que em algumas noites, o som da água fervendo na panela parecia um grito. Era nesse silêncio que Ana percebeu a profundidade da sua solidão. Um dia, sua amiga Carla, percebendo a tristeza nos olhos de Ana, disse: "Você precisa de um pouco de vida, amiga. Não pode passar o resto dos seus dias assim." Ana riu, mas a frase ficou ecoando em sua mente. Era verdade, mesmo que a vida tivesse mudado, ela ainda desejava compartilhar momentos, risadas e refeições com alguém. A casa não era apenas um abrigo, deveria ser um lugar cheio de calor e vozes. Foi nesse momento de reflexão que Ana conheceu Feraim. Ele tinha 55 anos, e ao vê-lo pela primeira vez, Ana notou as marcas do tempo em seu rosto. As rugas contavam histórias de uma vida vivida, e havia algo em seu olhar que a intrigava. Ele era um homem gentil com um sorriso que iluminava o ambiente. Eles se encontraram em um evento comunitário, onde Ana estava ajudando a organizar uma feira de alimentos. A conversa fluiu naturalmente entre eles, como se já se conhecessem há anos. Feraim falava sobre suas experiências, suas viagens e a paixão pela culinária. Ana se sentiu atraída pela maneira como ele descrevia os sabores e aromas dos pratos que cozinhava. Era como se, por um breve momento, a solidão que a acompanhava há tanto tempo tivesse se dissipado. Conforme os dias se passavam, Ana e Feraim começaram a se encontrar com mais frequência. Eles compartilhavam almoços em pequenos restaurantes, onde a comida era tão boa quanto as conversas. Ana se sentia viva novamente, e a presença de Feraim trazia um novo significado à sua rotina. Ele a fazia rir, e ela se pegava sonhando acordada com a possibilidade de algo mais. Certa noite, enquanto caminhavam pelo Parque Ibirapuera, Ana sentiu o coração acelerar. A luz do luar refletia nos olhos de Feraim, e ela percebeu que estava se apaixonando. A conexão entre eles era palpável, e por um instante, o mundo ao redor desapareceu. Eles pararam em um banco, e a conversa fluiu para um silêncio confortável, onde apenas o som das folhas ao vento preenchia o espaço. Ana olhou para Feraim, e ele a encarou com um sorriso suave. Era um momento de expectativa, um instante em que tudo poderia mudar. Ela se lembrou das palavras de Carla e do desejo de ter alguém ao seu lado. O que antes parecia impossível agora parecia ao alcance de suas mãos. A noite continuou, e Ana se sentiu mais viva do que nunca. O que começou como uma amizade estava se transformando em algo mais profundo, algo que ela não havia experimentado em anos. A vida que antes parecia tão monótona, agora pulsava com novas possibilidades. Ana observava Feraim enquanto ele falava sobre suas experiências e viagens, notando como as linhas em seu rosto pareciam contar uma história de vivências profundas. Havia algo em seu olhar que a fazia sentir que ele enxergava não apenas sua aparência, mas também a solidão que a acompanhava há tanto tempo. Quando ele perguntou se ela estava cansada, a forma como fez a pergunta a tocou. Era como se ele tivesse percebido o peso que ela carregava dentro de si. Por um momento, os olhos de Ana se encheram de lágrimas, mas ela rapidamente se recompôs. "Um pouco, mas já me acostumei", respondeu.
tentando esconder a vulnerabilidade que se esgueirava em sua voz. Os encontros entre eles se tornaram mais frequentes. As conversas, que inicialmente giravam em torno de assuntos triviais como o trabalho e a vida cotidiana, começaram a ganhar uma nova profundidade. Havia uma nova temperatura nas palavras de Feraim, como se ele estivesse revelando algo mais do que apenas fatos. Ana sentia que havia algo escondido nas entrelinhas, algo que a envolvia de maneira sutil e acolhedora. Enquanto tomavam chá em uma pequena cafeteria no centro de São Paulo, Ana notou que os olhares de Feraim pareciam mais intensos. Não era um olhar invasivo, mas sim uma curiosidade calorosa que a fazia sentir-se viva. No entanto, uma parte dela ainda estava cautelosa. Os anos de solidão a ensinaram que promessas de mudança muitas vezes eram ilusórias. O tempo passou e em um dia que deveria ser comum, Ana se viu envolta em uma expectativa estranha. Era o dia em que eles decidiriam formalizar a união, e uma mistura de nervosismo e emoção a dominava. Ela não se preocupou em se arrumar demais, preferiu a simplicidade. Planejava preparar um chá e montar uma pequena mesa, mas Feraim interrompeu seus pensamentos. Hoje vamos comer algo especial, não vamos ficar apenas com chá, disse ele, com um tom que misturava carinho e uma leveza que a fez sorrir. Ana não compreendeu completamente o que ele queria dizer, mas a profundidade de suas palavras ressoou dentro dela. Havia algo familiar e ao mesmo tempo desconhecido em sua voz. Tudo bem, respondeu, sentando-se ao seu lado, sentindo que aquele momento era apenas o começo de algo novo e promissor. A atmosfera ao redor deles parecia vibrar com possibilidades, e Ana percebeu que a vida, que antes parecia tão monótona, agora pulsava com novas esperanças e sonhos. Ana sentou-se ao lado de Feraim, e naquele instante, seu coração parecia despertar como um pássaro que havia estado em silêncio por anos. Havia uma tempestade nos olhos dele, uma intensidade que a envolvia, e a calmaria que ela esperava não estava presente. Era como se anos de emoções reprimidas e acumuladas estivessem prestes a explodir. Ela não sabia ao certo o que estava acontecendo, mas sentiu-se puxada para dentro daquela tempestade. O vento emocional era tão forte que suas próprias emoções começaram a se agitar. Descrever aquele momento era complicado. Era como se uma porta tivesse se aberto e uma enxurrada de sentimentos tivesse invadido seu ser. Ana sentiu seu coração e sua alma serem abalados ao mesmo tempo. O outro lado de Feraim, que ele mantinha guardado, era como um vulcão adormecido por anos, crescendo em intensidade e se tornando insuportável. Ana ficou ali, imersa naquela intensidade, sentindo-se tanto assustada quanto intrigada. Às vezes, as pessoas subestimam a força da tempestade que vem do coração. Naquele dia, ela percebeu que não se tratava apenas de emoções, mas também de limites que poderiam ser ultrapassados. O que aconteceu naquele momento não era apenas uma proximidade física, era um confronto entre as solidões que ambos carregavam por tanto tempo. Mas não foi um encontro suave como ela esperava. Ao contrário, foi um impacto que atingiu as paredes de sua alma. Seu corpo não conseguiu suportar a força daquele choque. Na manhã seguinte, ao olhar no espelho, Ana viu uma versão diferente de si mesma. Seus olhos refletiam tanto a surpresa quanto uma dor sutil. Era como se os fios que a sustentavam estivessem esticados ao ponto de ruptura. No início, ignorou a dor na cintura, mas, à medida que as horas passavam, até respirar se tornava um desafio. Ela tentou se levantar, mas a intensidade da noite anterior ainda a mantinha presa em um turbilhão de emoções. A conexão que havia estabelecido com Feraim era mais profunda do que ela poderia imaginar, e agora, a realidade de suas vidas solitárias começava a se entrelaçar de maneiras inesperadas. Ana chegou ao hospital com a cabeça cheia de pensamentos confusos. O médico a olhou com uma expressão de preocupação e, ao mesmo tempo, um leve sorriso irônico. Você não deveria ter se esforçado tanto. O que aconteceu? Ele perguntou, mas Ana apenas balançou a cabeça, sem saber como explicar o que havia acontecido. As palavras pareciam se perder em sua mente, como folhas ao vento. Quando Feraim entrou pela porta, a expressão dele era uma mistura de alívio e uma leve zombaria. Ana sentiu o silêncio entre eles como uma cortina pesada que parecia separar suas emoções. Era evidente que ele também estava lutando para entender o que havia acontecido.
Naquele momento, Ana percebeu que envelhecer não trazia necessariamente calma, às vezes, trazia apenas mais confusão. Ao sair do hospital, Ana se sentia perdida. A confusão dentro dela era tão intensa que seu coração e sua mente não paravam de se debater. Ela sabia que precisava contar a alguém sobre o que havia acontecido, mas quem poderia entender? Como descrever uma experiência tão complexa? A vergonha e a raiva se entrelaçavam dentro dela, tornando tudo ainda mais difícil. Com a mão trêmula, ela pegou o celular e ligou para a amiga que a havia apresentado a Feraim. Assim que a amiga atendeu, sua voz soou preocupada. Oi, Ana. Você está bem? O nó na garganta de Ana a impediu de responder de imediato. Ela ficou em silêncio por um momento, tentando encontrar as palavras certas. Finalmente conseguiu dizer: não estou bem. A amiga ficou em silêncio, esperando que Ana continuasse. Esse cara, ele não para. Eu não sei o que aconteceu. As palavras saíram de sua boca como um desabafo, e Ana se sentiu um pouco mais leve ao compartilhar sua confusão. Você está saindo do hospital agora? A amiga perguntou, e Ana sentiu que a frase a fazia se contorcer. Sim, estou, respondeu, enquanto tentava entender a tempestade de sentimentos que ainda a dominava. Era como se Feraim tivesse despejado sobre ela tudo o que havia guardado por anos, e agora ela estava ali, sem saber como lidar com isso. Ana respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. É como se eu tivesse sido atingida por um furacão. Não sei como lidar com tudo isso. A amiga do outro lado da linha escutava atentamente, e Ana percebeu que precisava de alguém que pudesse entender a profundidade do que estava sentindo. Vamos nos encontrar e conversar, ok? Você não precisa passar por isso sozinha, a amiga sugeriu, e Ana sentiu um pequeno alívio. A ideia de compartilhar sua experiência com alguém que se importava parecia promissora. Ela precisava de apoio, de alguém que pudesse ajudá-la a navegar por esse mar de emoções que a envolvia. Enquanto desligava o telefone, Ana olhou pela janela do carro, observando as ruas de São Paulo passando rapidamente. A cidade estava cheia de vida, mas ela se sentia como uma estranha em meio àquela agitação. A conexão que havia feito com Feraim era mais profunda do que ela poderia imaginar, e agora, a realidade de suas vidas solitárias começava a se entrelaçar de maneiras inesperadas. A mente de Ana estava a 1000 por hora, refletindo sobre o que havia acontecido. Era um misto de excitação e medo, e ela não sabia como lidar com isso. O que Feraim havia despertado nela era algo que ela nunca havia sentido antes, e isso a deixava vulnerável. A ideia de se abrir para ele a aterrorizava, mas ao mesmo tempo, havia uma parte dela que ansiava por essa conexão. Quando finalmente chegou em casa, Ana se sentou no sofá, ainda vestindo a blusa de seda azul que escolhera para o encontro com Feraim. A peça era leve e fluida, refletindo um pouco da sua personalidade, mas agora parecia pesada, como se carregasse o peso de tudo o que havia acontecido. Ela se perdeu em pensamentos, revivendo cada momento da noite anterior, cada olhar, cada toque. A intensidade da experiência a consumia, e ela percebeu que precisava enfrentar seus sentimentos. Não poderia continuar fugindo. O que quer que estivesse se formando entre ela e Feraim merecia uma chance, mas isso exigiria coragem. Ana sabia que para seguir em frente precisaria se permitir sentir, mesmo que isso significasse se expor a novas dores. Com essa determinação, Ana decidiu que na próxima vez que visse Feraim, falaria sobre o que sentia. Ela não poderia mais se esconder atrás do medo ou da confusão. Era hora de enfrentar a tempestade que havia se instalado em seu coração. Ana respirou fundo, sentindo o peso das palavras que não conseguia expressar. A conversa com sua amiga Clara ecoava em sua mente. Você precisa ir para casa, ficar sozinha por um tempo. Organize seus pensamentos. Ele pode estar tentando entender você também, mas agora é a sua vez de cuidar de si mesma. Essas palavras trouxeram um alívio inesperado. Era exatamente o que ela precisava ouvir. Ela olhou ao redor do apartamento, e a sensação de claustrofobia a envolveu. As paredes pareciam se fechar sobre ela, e até mesmo o eco da respiração de Feraim parecia pesar no ar. Com um impulso, Ana começou a arrumar suas coisas. Cada objeto que tocava parecia carregar a memória de momentos que agora eram difíceis de suportar.
Em um dia, apenas um dia, ela havia se casado com Feraim. Um casamento simbólico, mas que para ela tinha significado. Naquele dia, ela acreditou que estava começando algo novo. Contudo, agora, refletindo sobre tudo, percebeu que havia dado um passo em direção ao desconhecido, sem saber o que o futuro reservava. As lembranças daquele dia a assombravam, deixando uma marca que o tempo não parecia apagar. Ana se perguntava se aquele encontro não era, na verdade, uma lição para toda a vida. Desde então, a confiança em palavras bonitas e sorrisos se tornará escassa. Ela aprenderá que por trás de alguns sorrisos, tempestades podiam se esconder. Ela se sentia como uma mulher perdida no olho do furacão, sem saber se tinha a força necessária para enfrentar a tempestade que se aproximava. Ao chegar em casa, Ana se permitiu um momento de vulnerabilidade. Sentou-se no sofá, cercada por suas lembranças, e fechou os olhos, buscando clareza em meio ao turbilhão de emoções. O dia passou lentamente e Ana decidiu que precisava de um tempo para si mesma. A ideia de se abrir para Feraim a aterrorizava, mas também havia uma parte dela que ansiava por essa conexão. Era a hora de enfrentar seus sentimentos, de não se esconder mais atrás do medo. Ela sabia que na próxima vez que visse Feraim, teria que ser honesta sobre o que sentia. O que estava se formando entre eles merecia uma chance, e isso exigiria coragem. Com essa determinação, Ana se levantou e foi até a janela. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa. Era um espetáculo que sempre a acalmava. Ela respirou fundo, sentindo a brisa suave em seu rosto. Eu posso fazer isso, pensou. Eu vou falar com ele. Na manhã seguinte, Ana se preparou com cuidado. Escolheu uma blusa branca de linho, que caía suavemente sobre seus ombros, e uma saia jeans que acentuava sua silhueta de maneira discreta. Olhou-se no espelho, tentando encontrar a confiança que precisava. O cabelo solto em ondas suaves emoldurava seu rosto, e ela se sentiu um pouco mais forte. Ao chegar ao café onde haviam combinado de se encontrar, o coração de Ana disparou. O aroma do café fresco e o burburinho das conversas ao redor a envolviam, mas sua mente estava focada apenas em Feraim. Ele estava sentado em uma mesa no canto, com um sorriso que iluminava seu rosto. Ao vê-la, ele se levantou, e a expressão dele a fez sentir um misto de alegria e nervosismo. Oi, Ana. Você está linda, disse Feraim com um brilho nos olhos. A voz dele era suave, e ela sentiu um calor subir pelo rosto. Desculpe pela última vez, eu não queria que as coisas ficassem tão complicadas. Ana sorriu, mas a ansiedade ainda a consumia. Eu também sinto muito. Eu tenho pensado muito sobre nós, começou ela, hesitante. Sobre o que aconteceu e o que isso significa. Feraim a olhou atentamente, como se estivesse esperando por aquelas palavras. Eu também. Eu não quero que você se sinta pressionada. Quero que a gente possa conversar e entender o que está acontecendo. Ana respirou fundo, sentindo que aquele era o momento. Eu sinto uma conexão com você, algo que nunca senti antes. Mas também tenho medo. Medo do que isso pode significar e do que pode acontecer. Ele se inclinou para mais perto, a distância entre eles diminuindo. Eu também tenho medo, Ana. Mas acho que vale a pena tentar. Quero que a gente se conheça melhor, sem pressa. As palavras dele a acalmaram, e ela sentiu uma onda de esperança. Você tem razão. Vamos deixar o passado onde ele pertence e focar no que está à nossa frente. O resto da conversa fluiu naturalmente, como se o tempo não tivesse passado. Eles riram, compartilharam histórias e descobriram mais um sobre o outro. A tensão que antes existia começou a se dissipar, e Ana percebeu que, apesar dos medos, havia algo bonito se formando entre eles. Quando o café começou a esvaziar e o sol se pôs, Ana e Feraim deixaram o local juntos, caminhando lado a lado. O caminho até a casa dela parecia mais leve, e a conexão que estavam construindo se tornava mais forte a cada passo. Ana sabia que ainda havia desafios pela frente, mas estava disposta a enfrentá-los, agora com Feraim ao seu lado. E assim, sob o céu estrelado de São Paulo, Ana sentiu que finalmente estava pronta para abraçar o que o futuro reservava. As lembranças daquele dia a assombravam, deixando uma marca que o tempo não parecia apagar. Ana se perguntava se aquele encontro não era, na verdade, uma lição para toda a vida.
Desde então, a confiança em palavras bonitas e sorrisos se tornará escassa. Ela aprenderá que por trás de alguns sorrisos, tempestades podiam se esconder, como nuvens escuras que se acumulam antes de uma tempestade. Sentada à mesa da cozinha com a luz suave da manhã filtrando-se pelas cortinas, Ana se sentia como uma mulher perdida no olho do furacão, sem saber se tinha a força necessária para enfrentar a tempestade que se aproximava. Ao chegar em casa, permitiu-se um momento de vulnerabilidade. Sentou-se no sofá, cercada por suas lembranças, e fechou os olhos, buscando clareza em meio ao turbilhão de emoções. Por que tudo é tão complicado? Pensou, enquanto a brisa fresca entrava pela janela, trazendo consigo o cheiro de flores do jardim. O dia passou lentamente, como se as horas se arrastassem, e Ana decidiu que precisava de um tempo para si mesma. A ideia de se abrir para Ferain a aterrorizava, mas também havia uma parte dela que ansiava por essa conexão. E se eu me machucar de novo? Questionou-se, mordendo o lábio inferior. Era a hora de enfrentar seus sentimentos, de não se esconder mais atrás do medo. Ela sabia que na próxima vez que visse Ferain, teria que ser honesta sobre o que sentia. O que estava se formando entre eles merecia uma chance, e isso exigiria coragem. Com essa determinação, Ana se levantou e foi até a janela. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa, como uma pintura que a acalmava. Ela respirou fundo, sentindo a brisa suave em seu rosto. Eu posso fazer isso, pensou, com um leve sorriso se formando em seus lábios. Eu vou falar com ele. Na manhã seguinte, Ana se preparou com cuidado. Escolheu uma blusa branca de linho, que caía suavemente sobre seus ombros, e uma saia jeans que acentuava sua silhueta de maneira discreta. Olhou-se no espelho, tentando encontrar a confiança que precisava. Você consegue, Ana murmurou para si mesma, enquanto o cabelo solto em ondas suaves emoldurava seu rosto. Ela se sentiu um pouco mais forte, como se cada detalhe a preparasse para o encontro. Ao chegar ao café onde haviam combinado de se encontrar, o coração de Ana disparou. O aroma do café fresco e o burburinho das conversas ao redor a envolviam, mas sua mente estava focada apenas em Ferain. Ele estava sentado em uma mesa no canto, com um sorriso que iluminava seu rosto, e ao vê-la, ele se levantou. A expressão dele a fez sentir um misto de alegria e nervosismo, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Ana sorriu, mas a ansiedade ainda a consumia. Eu também sinto muito. Eu tenho pensado muito sobre nós, começou ela, hesitante. Sobre o que aconteceu e o que isso significa. As palavras saíam de sua boca como se fossem pedras pesadas e difíceis de carregar. Ferain a olhou atentamente, como se estivesse esperando por aquelas palavras. Eu também. Eu não quero que você se sinta pressionada. Quero que a gente possa conversar e entender o que está acontecendo. A sinceridade em sua voz a acalmou um pouco. Ana respirou fundo, sentindo que aquele era o momento. Eu sinto uma conexão com você, algo que nunca senti antes. Mas também tenho medo. Medo do que isso pode significar e do que pode acontecer. Ela olhou nos olhos dele, buscando alguma resposta. Ele se inclinou para mais perto, a distância entre eles diminuindo. Eu também tenho medo, Ana. Mas acho que vale a pena tentar. Quero que a gente se conheça melhor, sem pressa. As palavras dele a envolveram como um abraço acolhedor. As palavras dele a acalmaram, e ela sentiu uma onda de esperança. Você tem razão. Vamos deixar o passado onde ele pertence e focar no que está à nossa frente. A tensão que antes existia começou a se dissipar, e Ana percebeu que, apesar dos medos, havia algo bonito se formando entre eles. O resto da conversa fluiu naturalmente, como se o tempo não tivesse passado. Eles riram, compartilharam histórias e descobriram mais um sobre o outro. Ana se lembrou de como Ferain falava sobre suas viagens com os olhos brilhando de entusiasmo, e ela se pegou sorrindo ao imaginar as aventuras que poderiam viver juntos. Quando o café começou a esvaziar e o sol se pôs, Ana e Ferain deixaram o local juntos, caminhando lado a lado. O caminho até a casa dela parecia mais leve, e a conexão que estavam construindo se tornava mais forte a cada passo. Você acha que podemos realmente fazer isso? Perguntou Ana, olhando para ele com um misto de esperança e receio. Sim, eu acredito que sim, respondeu Ferain, segurando a mão dela por um breve momento.
Ana sabia que ainda havia desafios pela frente, mas estava disposta a enfrentá-lo.